Parashat Shavua vai Pekudei. Quase que não dá tempo para a gente postar o vídeo dessa semana. Vamos lá. A Parashat dessa semana é uma Parashat dupla, que significa que a gente vai ler Vayechel e Pekudei. Existem vários temas muito importantes para a gente falar nessa semana, sendo que não dá para a gente falar tudo de uma vez só, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre alguns detalhes da Parashat. Um dos detalhes muito importantes da Parashat é o seguinte: por que tem tantos psukim numa Parashat dupla, assim, numa Parashat só? Acaba que semana que vem a gente vai ler Vaikra, enquanto Shemot, o centro de Shemot, na verdade, preparar o Mishkan, preparar entre aspas, a habitação, o lugar de Shechinat Hashem, da moradia de Hashem conosco. Em Vaikra a gente cuida de trazer, Hashem convida Moshe para entrar. O interessante é que Moshe fala que não poderia, a Torá fala que Moshe não poderia entrar no Mishkan, em Shemot. Porque como assim não pode entrar? Se a gente for reparar, lembra de algumas semanas atrás que a gente leu sobre Hadassah, Esther e Purim? A gente fala o seguinte, que a rainha não poderia entrar sem permissão na presença do rei. Da mesma forma, Moshe também não queria entrar no Mishkan na Kadosh Baruch Hu sem convidar a ele. Isso nos mostra uma coisa muito importante, que Kivud Hashem é uma das coisas mais importantes que tem que ser na nossa vida. A honra, a glória a Hashem, o respeito a tudo aquilo que está envolvido com a Kadosh Baruch Hu tem que ser a base central. Muitas das vezes a gente vê, e muitas pessoas perdem o respeito a Hashem. Às vezes, os Ovdei Kohavim, os servos das nações, os servos da sorte, dos povos e tal, os idólatras em geral, eles têm uma grande dificuldade com o temor. Alguns mais, outros menos, mas algumas pessoas às vezes perdem o temor a Hashem. A gente repara um pouquinho qual é a principal diferença, inclusive nas nossas sinagogas, para o templo, por exemplo, né? Em Divrei Hayamim Beit, em 2 Crônicas, a gente vê quando Shlomo HaMelech ele vai preparar o templo para poder entrar, ele pede perdão pelo povo e tal. E aí, quando ele começa a pedir perdão para o povo e todo mundo chega lá para poder fazer Hanukat Mishbeach, a consagração do altar, aí as pessoas começam lá a cair de joelhos em si, falar Hashem é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E as pessoas não conseguiam ficar de pé a tamanho o kivud Hashem, né? a honra a Hashem, porque o respeito para Hashem é muito grande. Nós devemos trabalhar isso em nossas sinagogas. As pessoas começarem a trabalhar o temor a Hashem dentro da nave central, que as pessoas possam não conversar e tomar um respeito maior por aquilo. Quem sabe um dia a gente vai chegar num nível de Kivud Hashem em que as pessoas vão simplesmente, com contato com o Kivud Hashem, a gente possa se derramar por inteiro em nossos corações. Eu acho que essa é a meta de nossas vidas. Se a gente chegar no Beit HaKnesset, se a gente chegar na sinagoga e já ter esse temor em nossos corações, já começar a trabalhar isso, e a gente não precisar que alguém nos guie em canções, não precisar que alguém nos guie na reza, nas orações. Eu acho que só aí então a gente vai conseguir ter realmente o Kivud Hashem, o temor a Hashem, a gente possa realmente saber o que significa isso para nossas vidas. Uma outra coisa que a gente pode ver é o seguinte: há uma grande preocupação com Hashem em relação à glória. Isso é inegável, isso não tem como a gente negar. Agora, também fala além de Kivud Hashem, fala também sobre o Mishkan. Fala sobre Kivud Hashem, sobre a glória de Hashem, fala sobre o Mishkan, essa Parashat. Também fala sobre o Ohel Moed. O que é o Ohel Moed? Né? A tenda da reunião. O que seria isso? O que é a nuvem de Hashem? Vamos analisar um pouquinho o que é a nuvem de Hashem. Uma outra coisa por que primeiro fala os filhos de Israel e depois fala Bet Israel? Por que se usa todas essas duas expressões para a casa de Israel? Vamos parar um pouquinho para pensar. A nuvem, ela está relacionada a Kavod, a glória. Se a gente for ler os psukim, a gente vai ver essa relação. E depois ele compara a nuvem com fogo.
Qual a diferença? A nuvem com a glória e a nuvem com fogo. E depois diz que Hashem ia adiante do povo. Primeiro diz que Hashem ia adiante do povo. Depois dizia também, em outros psukim fala que a nuvem ia diante do povo, ou a coluna de fogo ia diante do povo. Quem que ia diante do povo, na verdade? Hashem, naquelas Baruch Hu, ou a nuvem ou o fogo. Se a gente for lembrar do comentário da parashá anterior, a gente vê o seguinte: o povo estava confundindo as coisas. O que era o representante de Akadosh Baruch Hu, quem é o Shaliach, o anjo de Hashem, né, o representante de Hashem e o próprio Hashem. Né? Isso ficou um pouco confuso na cabeça do povo. Só que, nessa parashá, explica melhor isso. Na verdade, a nuvem de fogo não era Hashem. Né? A nuvem não era Hashem e a coluna de fogo não era Hashem. Eles eram representantes de Hashem. Se a gente for ver, Hashem ele manda a arca diante dele, mas a arca era Hashem? Lógico que não. A arca ia diante do povo, mas ela era um representante de Hashem. Tanto que os anjos, quando eles eram representantes de Hashem, eles podiam falar pela voz de Akadosh Baruch Hu. Eles falavam por Hashem, pelo Eterno. Então, assim, às vezes parecia que o anjo estava falando como se fosse o próprio Eterno, mas na verdade ele estava trazendo a voz do Eterno. Ele era um porta-voz como um profeta do Eterno. Então, Raverim, é muito importante a gente termos esse conceito. A nuvem, ela representa algo para nós do Eterno. O fogo, ele representa algo para nós do Eterno. O que representa? A nuvem, ela é um pouquinho, não dá para a gente ver direito, ela é meio embaçada. Então, o que isso representa? Isso representa algo que está sobrenatural, algo que não está muito firmado nessa terra, nas coisas materiais. Você lembra que a gente falou sobre o Shecher, que ele é material e que a chama do fogo não tem forma, ele é quase que imaterial. E não tem como você moldá-lo, assim como a água, se ela estiver num estado que não está muito sólido, ela não tem muita forma, você não tem como pegar ela nas mãos, que ela escorre nas mãos. Ela é menos material, por isso que ela tem um simbolismo tão elevado nas escrituras. Agora, quando ela está condensa, quando ela vira gelo, ela está mais numa forma mais palatável. Assim é Hashem, né? E algumas vezes o representante, ele pode sim, se a gente pode olhar para o representante e falar assim, poxa, se ele é representante de Hashem, ele deve ter algum atributo parecido com Hashem. E se ele não é representante de Hashem, ele tem atributos que não tem a ver diretamente com Hashem. Então vamos analisar então esses representantes de Hashem. Se é representante de Hashem, deve ter alguma coisa ali que nos fale um pouco sobre ele. Então a nuvem, ele representa um pouco do amor, do carícia, do cuidado, da proteção. Você lembra que a nuvem ficava ali sobre o povo proteger do sol. E a nuvem, ela representa isso. Agora, o que é o fogo durante a noite? À noite, o tempo está... no deserto as pessoas estavam expostas aos perigos, aos inimigos, aos animais e tal. E o fogo, nas escrituras, ele está relacionado também às vezes a força, a ódio, a alguma coisa assim de grande poder. O fogo, a gente tem que temer o fogo. O fogo a gente tem que tomar muito cuidado. Você não acende uma fogueira dentro do seu quintal e não vai ficar olhando para ver se não vai queimar alguma coisa. Além não, mas o fogo, ela tem essa coisa do poder, da força, né? Estava muito envolvido com às vezes uma guerra ou etc. E se a gente for ver a expressão geomática, ele está relacionado também a um fervor de energia da pessoa de lutar contra algo. Então, Raverim, o fogo está relacionado ao temor de Hashem. Se a nuvem ela chamava e aproximava, provavelmente algumas pessoas de longe poderiam falar, poxa, caramba, ali tem uma nuvem, dá para você proteger um pouco do sol escaldante, etc. Já o fogo não, o pessoal olhava, poxa, caramba, que coluna daquilo ali de fogo daquele tamanho, não vai nem chegar perto daquilo ali. Então, de certa forma, uma proteção ensina temor. Hashem, primeiro, ele coloca a nuvem sobre nós e sobre as pessoas que estão relacionadas com a gente. Por outro lado, depois do amor que nós temos a Hashem, depois dele nos chamar em amor, ele vai trabalhar o temor em nossas vidas. É importantíssimo a gente ter amor a Hashem. É importantíssimo a gente ser guiado por Hashem para amá-lo, para querê-lo bem, para estar em comunhão com Ele. Mas o mais importante é depois que nós nos achegamos a Hashem com amor, que a gente possa ter temor.
Né, Haverim? Então, assim, se algo que a gente pode aprender essa semana na Parashat Shavua é que nós devemos nos aproximar em amor, mas nós devemos progredir em temor. Tá? Que a Kadosh Baruch Hu possa nos dar uma excelente semana. Shalom, shalom.